O Amã se sentiu tal, ele construiu uma forca, agora chegou a hora. Sou amigo do rei, da rainha, manda construir uma forca e vou enforcar esse Mordecai e acabar com essa história de vez. E o problema é assim na nossa vida. Toda vez que você tem coragem de expor um problema para sua esposa, para o seu filho, para o seu chefe, para o seu pastor, esse problema vai crescer. E é por isso que eu digo que nós temos que ter coragem. Coragem de enfrentar. Porque Deus começa a agir. Deus começa a agir logo no capítulo 6. O rei saiu daquele jantar, Amã fazia festa, o rei não conseguia dormir. E falou, começa a ler as crônicas aí, começa a ler essas histórias aí do meu reino, algo me incomoda aqui. Começaram a ler as crônicas, e ele viu que Mordecai tinha salvo a vida dele, algum tempo atrás. Ele falou, o que foi feito a Mordecai? Nada. Nossa, nós temos que honrar a Mordecai. E olha como Deus manipula as coisas. Amã, que era o problema, se sentindo tal. Ele estava tão ansioso de se sentir o tal e de acabar de vez com Mordecai, que ele voltou no palácio à noite para pedir ao rei à noite que se enforcasse Mordecai. E olha como Deus faz as coisas. O rei já estava mudando a cabeça dele e falando, olha, nós temos que honrar a Mordecai. E a coisa se inverteu totalmente. Mas quando você tem a coragem de ser submisso, você tem que ter a coragem de esperar, porque Deus vai resolver esse problema. E é assim, meus irmãos, é assim. Não somos nós que resolvemos o problema. E no livro de Esther está claro que teve que usar uma mulher, porque ela foi mais pacienciosa. E que vergonha para nós homens. Nós que somos tão corajosos, ela que deu uma lição de coragem. Estava dizendo ao pastor Leandro que eu, depois de ler isso, eu vi que Esther foi mais macho do que muito homem. E é verdade. Mas ao final disso tem a ação. Porque quando Deus começa a mostrar o caminho de resolver o problema, a gente não resolve. A primeira coisa foi o enforcamento de Amã. Mas não era só Amã, existiam muitos inimigos. E o problema é assim, quando você tem um problema pequeno, esse problema começa a esparramar. E como um câncer, ele vai tomando conta de uma comunidade. E aí eles precisavam agir. O que fez Esther? Chamou Mordecai e falou, Mordecai, nós temos que reagir contra todos os inimigos do rei, dos judeus. Nós temos que reagir. E é assim, quando nós encontramos um problema, esse problema precisa ser curado como um todo. Inclusive, quando você vai ler aqui no 9, versículo 13, capítulo 9, versículo 13, Esther era tão resoluta em resolver o problema que ela falou, meu rei, se te agradar, eu gostaria que você pegasse os 10 filhos do Amã e pendurasse na forca. Sabe o que é isso? É uma ação clara que depois que você resolve o problema, você tem que se certificar que o problema acabou. É você acabou o problema e deixar claro, acabou. E aí vem a parte mais interessante que eu gosto dessa história. No capítulo 9, a partir do versículo 16, a celebração. E você sabe que o crente não é acostumado a celebrar. Se você pega a oração do crente e você pudesse fazer uma matemática e fazer uma conta da oração do crente, é 80% pedindo, 10% divagando e 5%, quando muito 10% agradecendo. Não é assim? Porque o crente não celebra as vitórias que tem. E sabe por que a gente não celebra? Porque a gente não resolveu o problema. E se a gente não resolve o problema, a gente tem medo. Se os filhos de Amã estivessem vivos, eles não iam celebrar, não iam fazer a festa do Purim. Porque na hora da festa do Purim alguém podia chegar e falar, isso daí está errado, esse povo aí eu não gosto. Quando a gente não resolve o problema, a gente tem medo de celebrar. Uma coisa que muito me estranha na Igreja Batista, 5 anos que eu estou frequentando aqui, a gente celebra muito pouco nossas vitórias. Nós acabamos de construir um IBC, uma obra fantástica. E cadê a nossa celebração? Ah, mas é porque nós temos mais problemas. Não importa. Vamos dar passo a passo, vamos ter coragem. Nós resolvemos, nós fizemos bem feito, fizemos. Vamos celebrar.
Eu quero celebrar a reforma do templo. Não sei se quantos de vocês se lembram que isso daqui era madeira. Era uma escadinha de madeira, uma coisa horrível. O esforço de muitas pessoas reconstruiu isso daqui e fez isso aqui ser bonito. Ah, mas tem muito para fazer, não é hora de celebrar. Ah, então vai passando, a gente não vai celebrar. E Esther decretou uma celebração de 2 dias para o Purim. Até hoje é celebrado. E eu digo, nós precisamos celebrar mais. Nós tivemos uma vitória em casa, nós vamos celebrar. Nós tivemos uma vitória no nosso casamento, vamos celebrar. Não, mas tem mais problema para resolver? Tem. Mas esse nós vencemos. E esse acabou. Nós não vamos mais voltar atrás desse problema. E tem que ter coragem para celebrar. Meus irmãos, a palavra-chave do livro de Esther é coragem. E é o que nos falta. E eu diria que nós temos aonde ter essa coragem. Nós temos a Bíblia. Talvez como Neemias tinha a história viva de Esther, e todo o povo judeu, nós temos a Bíblia. Nós temos histórias aqui de vitória. Nós sabemos as nossas vitórias, nós só não sabemos seguir os passos para chegar à celebração. E é interessante que só encerrando o livro de Esther, no final, é o mais interessante do livro de Esther. 10:1. Alguns falam rei Assuero era um rei bom. Não, porque quando terminou o problema, o que ele fez? Fez o que todo governante faz. Vou colocar imposto em todo mundo. Vou impor tributo e encher os cofres reais. Essa é a razão do rei. Essa é a vida da autoridade às vezes. Mas Deus a usou no momento certo, no momento, na hora certa. A Esther não se preocupou em se sobressair ou se mostrar. Porque quando a gente faz essa luta não é pelo nosso nome. Eu não quero meu nome gravado. Mordecai foi elevado a segundo no reino. Esther se apaga aqui. A celebração é do povo. A celebração é para Deus, é de Deus. Então, meus irmãos, eu acho que seria essa a leitura do livro de Esther. Eu gostaria que vocês pudessem chegar em casa, leiam novamente, e que vocês possam fazer um compromisso pessoal com Deus. Deus, eu quero ter essa coragem, para que o Senhor não precise usar mais ninguém a não ser a mim, para que a gente possa vencer. Porque é isso que eu vejo. O livro de Esther é um livro de vitórias. É um livro de vitórias, como eu tenho visto aqui. E é isso que eu espero que nós tenhamos também em nossas vidas. Que Deus possa abençoar cada um de nós e que sejamos vitoriosos também nele. Amém. Amém.